Você já se perguntou por que a vida às vezes parece curta demais e cheia de dor? No capítulo 14 do livro de Jó, encontramos um homem quebrado, mas ainda capaz de questionar, refletir e enxergar esperança mesmo em meio às cinzas. Este é um dos momentos mais profundos de toda a sua jornada, onde a fé e a fraqueza se encontram. Fique até o fim, porque as palavras de Jó neste capítulo revelam o limite da dor humana e o poder da confiança em Deus, mesmo quando tudo parece perdido. A resposta de Elifaz e a defesa renovada. O silêncio que se seguiu às palavras contemplativas de Jó foi quebrado pelo ranger de roupas, enquanto Elifaz, o temanita, se levantou abruptamente. Seu rosto estava vermelho, não apenas pelo calor do dia declinante, mas pela indignação que fervia dentro dele. As palavras de Jó haviam ido longe demais, pensou ele. Era hora de colocar esse homem rebelde em seu lugar. Acaso responderá o sábio com conhecimento vazio? Começou Elifaz, sua voz cortante como uma lâmina. Encherá o seu ventre com vento oriental. Argumentará com discurso inútil e com palavras que não têm valor. Elifaz caminhou em círculo ao redor de Jó, gesticulando dramaticamente. Na verdade, tu anulas o temor e diminuis a devoção perante Deus, porque a tua iniquidade ensina a tua boca e escolhes a língua dos astutos. A tua própria boca te condena, não eu. Os teus próprios lábios testemunham contra ti. Suas acusações eram diretas e pessoais. Elifaz estava sugerindo que as próprias palavras de Jó eram evidência de sua culpa, que sua disposição de questionar e desafiar era em si mesma prova de impiedade. Foste tu o primeiro homem a nascer? Perguntou Elifaz, retoricamente, seu tom gotejando sarcasmo. Ou foste formado antes dos montes? Ouviste o conselho secreto de Deus e reservaste para ti toda a sabedoria? Que sabes tu que nós não sabemos? Que entendes tu que não esteja em nós? Elifaz estava tentando reduzir Jó, colocá-lo em seu lugar. Como ousava esse homem falar como se tivesse insights especiais nos caminhos divinos? Como se sua sabedoria excedesse a deles. Tanto os de cabelos grisalhos como os muito idosos estão entre nós, continuou Elifaz, apelando à autoridade da idade e tradição. Homens muito mais velhos que teu pai. Acaso as consolações de Deus são demasiado pequenas para ti, e as palavras gentis que te dirigimos? A implicação era clara. Jó estava rejeitando não apenas o conselho de seus amigos, mas as próprias consolações divinas. Sua rebeldia era, portanto, não apenas contra homens, mas contra o próprio Criador. Por que te deixas dominar pelo teu coração? Questionou Elifaz. Por que lampejam os teus olhos, de modo que voltes o teu espírito contra Deus e profiras tais palavras da tua boca? Então Elifaz retornou ao seu tema central, a impureza inerente da humanidade. Que é o homem para que seja puro, e o nascido de mulher para que seja justo? Eis que nem mesmo nos seus santos ele confia, e nem os céus são puros aos seus olhos. Quanto menos o homem abominável e corrupto que bebe a iniquidade como água. Era um argumento teológico sólido dentro de sua estrutura de pensamento. Se até os seres celestiais não eram perfeitamente puros diante de Deus, quanto mais o homem mortal. A conclusão lógica para Elifaz era que Jó devia estar profundamente corrompido para sofrer tanto. Escuta-me, e eu te mostrarei, continuou Elifaz, assumindo o papel de professor. O que eu vi declararei, aquilo que os sábios relataram e não esconderam, tendo-o recebido de seus pais. A eles somente foi dada a terra, e nenhum estrangeiro passou entre eles. Elifaz estava apelando à sabedoria ancestral, à tradição pura, não contaminada por influências estrangeiras. E essa tradição, ele afirmava, ensinava uma lição clara sobre o destino dos ímpios.
O ímpio se atormenta todos os seus dias, declarou Elifaz solenemente. E poucos anos estão reservados para o opressor. Sons terríveis ecoam nos seus ouvidos. Em plena prosperidade, o destruidor virá sobre ele. Não crê que voltará das trevas e está destinado à espada. Era uma descrição vívida do tormento interior do malfeitor, a ansiedade constante, o medo paranoico, a expectativa de julgamento iminente. Elifaz estava claramente aplicando isso a Jó, sugerindo que seu sofrimento atual era resultado de uma consciência culpada. Vagueia em busca de pão, perguntando: onde está? Sabe que está preparado para ele um dia de trevas. Angústia e aflição o aterrorizam. Prevalecem contra ele como um rei pronto para a batalha, porque estendeu a sua mão contra Deus e se porta com soberba contra o Todo-Poderoso. A acusação era grave. Jó estava sendo comparado a alguém que havia levantado a mão contra Deus em rebelião arrogante. Suas perguntas, suas queixas, sua recusa em simplesmente aceitar o julgamento de seus amigos, tudo isso era interpretado como orgulho rebelde. Corre contra ele com o pescoço erguido, com os escudos grossos de suas tarja, continuou Elifaz, pintando uma imagem de confronto militar. Porque cobriu o seu rosto com gordura e acumulou gordura sobre os lombos. Habitou em cidades desoladas, em casas que ninguém deveria ocupar, destinadas a se tornarem ruínas. A referência à gordura era significativa, indicava prosperidade material que, na visão de Elifaz, viera através de meios injustos ou havia levado à arrogância e esquecimento de Deus. Não enriquecerá, nem subsistirá a sua riqueza, profetizou Elifaz sombriamente. Nem se estenderão pela terra as suas possessões. Não escapará das trevas, a chama secará os seus ramos e pelo sopro da boca de Deus será arrebatado. Era uma descrição do julgamento divino, inevitável, completo, devastador. E Elifaz estava deixando claro que via isso acontecendo na vida de Jó. Não confie na vaidade, enganando-se a si mesmo, advertiu Elifaz, porque a vaidade será a sua recompensa. Antes do seu tempo, ela se cumprirá, e o seu ramo não ficará verde. Sacudirá as suas uvas verdes como a videira e lançará a sua flor como a oliveira. As imagens agrícolas transmitiam perda prematura, frutos que nunca amadureceriam, flores que cairiam antes de se tornarem frutos. Era uma descrição perfeita na mente de Elifaz do que acontecia com os ímpios. Porque a congregação dos ímpios será estéril e o fogo consumirá as tendas do suborno. Concebem malícia e dão à luz iniquidade. O seu ventre prepara engano. Elifaz terminou com uma nota final de condenação. Os ímpios não apenas sofriam, mas eram fundamentalmente estéreis e produtivos apenas em maldade. Era um retrato completo de degeneração moral e julgamento consequente. Quando Elifaz finalmente se sentou, esperando que suas palavras houvessem finalmente convencido Jó a confessar, ele encontrou apenas olhos cansados e tristes, olhando de volta para ele. Jó suspirou profundamente, um suspiro que parecia vir das profundezas de sua alma. Então, lentamente, dolorosamente, ele começou a responder. Tenho ouvido muitas coisas semelhantes, começou Jó, sua voz carregada de exaustão e decepção. Consoladores cansativos são todos vocês. Haverá fim para as palavras de vento? Ou o que te provoca para que continues respondendo assim? Era uma pergunta retórica, mas também genuína. Jó estava perplexo com a persistência de seus amigos em martelar os mesmos pontos repetidamente, recusando-se a ouvir realmente o que ele estava dizendo. Eu também poderia falar como vocês, continuou Jó, se vocês estivessem no meu lugar. Poderia juntar palavras contra vocês e balançar a minha cabeça em sua direção. Poderia fortalecê-los com a minha boca, e a consolação dos meus lábios aliviaria a vossa dor. O contraste era poderoso.
Jó estava dizendo que, se os papéis estivessem invertidos, ele não teria tratado seus amigos com a dureza cruel que eles demonstravam em relação a ele. Teria oferecido verdadeira consolação, verdadeiro conforto. Mas se eu falar, a minha dor não é aliviada, confessou Jó com vulnerabilidade bruta. E se me calarem, que diminui, mas agora ele me esgotou completamente. Desolaste toda a minha companhia. Enrugaste-me, o que é um testemunho contra mim. A minha magreza levanta-se contra mim e testifica na minha face. Jó estava descrevendo sua condição física devastada, não como evidência de culpa, mas simplesmente como realidade de seu sofrimento. Seu corpo definhado era usado por outros como prova de pecado, mas para ele era apenas prova de dor. A sua ira me dilacera e me persegue, disse Jó sobre Deus. Range os seus dentes contra mim. Como meu adversário, aguça contra mim os seus olhos, abrem contra mim a sua boca. Com desprezo me ferem nas faces, juntos se ajuntam contra mim. Era uma imagem aterrorizante. Deus retratado não como defensor ou protetor, mas como atacante hostil, cercando Jó com inimizade. E os homens ao seu redor, incluindo seus amigos, juntavam-se neste ataque. Deus me entregou aos ímpios e me lançou nas mãos dos malfeitores. Eu estava tranquilo, mas ele me quebrantou, pegou-me pelo pescoço e me despedaçou, pôs-me como seu alvo. Os seus arqueiros me cercam, traspassou-me os rins sem piedade, derramou na terra o meu fel. Abre em mim brecha sobre brecha, corre contra mim como um guerreiro. As metáforas militares eram intensas. Jó se via como alvo de arqueiros divinos, atravessado por flechas, quebrado repetidamente, atacado como uma cidade sitiada. Não era a linguagem de alguém que se sentia amado ou cuidado por Deus. Cozi pano de saco sobre a minha pele e enterrei a minha força no pó, continuou Jó, descrevendo seus rituais de luto. O meu rosto está vermelho de choro e sobre as minhas pálpebras está a sombra da morte. Embora não haja violência nas minhas mãos e a minha oração seja pura. Esta última afirmação era crucial. Jó mantinha sua inocência. Não havia violência em suas ações. Sua oração era sincera e pura. Ele não estava confessando pecado porque não havia pecado para confessar. Pelo menos não do tipo ou magnitude que justificasse tal sofrimento. Ó terra, não cubras o meu sangue, clamou Jó dramaticamente, e não haja lugar de descanso para o meu clamor. Era como se ele estivesse pedindo que a própria criação testemunhasse sua injustiça, que seu grito por justiça nunca fosse silenciado ou esquecido. Então, em um momento de clareza repentina e esperança surpreendente, Jó pronunciou palavras que se tornariam algumas das mais famosas de todo o livro. Mesmo agora, a minha testemunha está nos céus, o meu advogado está nas alturas. Meus amigos me desprezam, mas os meus olhos derramam lágrimas a Deus. Oh, que alguém pudesse interceder por um homem junto a Deus, como um homem intercede por seu amigo. Aqui estava uma fé extraordinária. Mesmo sentindo-se atacado por Deus, Jó ainda acreditava que havia alguém, em algum lugar na esfera celestial, que testemunharia por ele, que advogaria sua causa. Era uma antecipação notável do conceito de mediação divina, pois poucos anos passarão, concluiu Jó sombriamente, antes que eu tome o caminho de onde não voltarei. E assim termina um dos capítulos mais comoventes da história de Jó. Um homem que, mesmo cercado pela dor e pela incerteza, ainda ousou falar com Deus. Suas palavras ecoam até hoje, lembrando-nos de que a vida é breve, mas a fé é eterna. Se este capítulo tocou o seu coração, deixe um amém nos comentários e compartilhe esta mensagem com alguém que precisa renovar a esperança. Continue conosco nos próximos capítulos, porque a jornada de Jó ainda está longe de acabar e grandes revelações estão por vir.